Olá, estamos começando aqui na TVL de Blumenau, TVL Comunidade, agradecendo mais uma vez sua companhia na TV da Câmara, você que está com a gente nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no câmarablu.sc.gov.br. Você já viu aí na sua tela, né, que está com a gente aqui o Dr. Anselmo Lessa, que é procurador aqui da Câmara de Blumenau, professor de Direito da FURB. Professor, doutor, muito obrigado, procurador também, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, retornando, né, à Câmara, o senhor já teve outras passagens também pela Procuradoria. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rodrigo, boa tarde aos telespectadores da TVL. É sempre um prazer voltar aqui e poder contribuir com alguma informação que seja útil para a comunidade entender o que a Câmara faz e o papel que a Procuradoria tem nos encaminhamentos dos projetos legislativos aqui da Casa. O assunto tem muito a ver com o nome do programa, que é TVL Comunidade, até para explicar para as pessoas, para a comunidade, como é que funciona, né, o trâmite dos projetos aqui na Câmara, qual é a função exatamente do vereador, do político da área legislativa, até porque existem 3 poderes bem definidos no país e a gente vai começar explicando um pouquinho para o telespectador como é que funciona essa definição de poderes constituídos no Brasil. É por aí, né, doutor? É por aí mesmo. Bom, nossa Carta Constitucional de 88 e já as anteriores também, né, as cartas republicanas, nós adotamos um modelo que foi concebido pelo pensador francês Montesquieu, que divide o princípio da tripartição dos poderes, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E cada um desses poderes tem atribuições bem específicas. Uhum. Então, no que diz respeito ao judiciário, dispensa qualquer comentário, né, o judiciário cabe a fazer a aplicação das leis. O executivo, como o próprio nome sugere, cabe a ele os atos de administração em geral, executar os programas de governo e aqueles programas todos que foram contemplados pelas urnas, né, na escolha do detentor do Poder Executivo. E a Câmara, leia-se aí, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, né, e Câmara de Vereadores, cabe a edição das leis propriamente ditas e a fiscalização, né, do Poder Executivo. O que se percebe, assim, com certa frequência, Rodrigo, é no ponto do papel legislador, né, do vereador. Porque quando se diz que a vereança, né, que o vereador pode legislar, cria uma falsa impressão, né, no popular de que cabe ao vereador legislar sobre todos os problemas e resolver todos os problemas da comunidade, o que não é verdadeiro, né? A Câmara de Vereadores, através da lei orgânica, ela tem lá determinadas áreas, determinados pontos, que muito embora impactantes no dia a dia do cidadão, não cabe a ela a iniciativa da lei. É bom explicar o que é a lei orgânica, né? Porque as pessoas... Lei orgânica, o que é isso, doutor? A lei orgânica está para o município como a Constituição Federal está para o país, né? Então, a lei máxima no município é a lei orgânica. Cabe à lei orgânica dizer qual é o papel do prefeito, qual é o papel do município, os limites que existem dentro do poder governamental municipal. Então, é através da lei orgânica que a gente vai extrair todas as normas, né, que dizem respeito aos atos administrativos no âmbito do município. Agora, essa lei é diferente de cidade para cidade ou é uma lei em geral para todos os municípios? Os princípios são praticamente os mesmos, porque a lei orgânica ela acaba sendo criada em simetria à Constituição Federal. Simetria significa dizer nos mesmos moldes do que se diz no âmbito federal, né? Então, a lei orgânica, é claro que ela não é igual a todos os municípios, porque cada município tem suas peculiaridades, número de vereadores e orçamento e tudo mais. Mas, em termos de princípios, ela é praticamente igual. É importante que se diga que a lei orgânica, muito embora ela tenha esse papel de lei maior do município, ela não pode, evidentemente, contrariar o que diz as outras leis maiores, que é a Constituição do Estado e a Constituição da República. O federal está acima de todos. Então, exatamente. O Estado e o município. Exatamente. Então, a legislação, a Constituição Federal é a mais importante, vamos dizer assim, de todas. Dentro do nosso sistema federativo, né, o Brasil é uma república federativa, diferente dos Estados Unidos, que é confederado, lá existe uma liberdade muito maior dos estados legislar sobre as questões que lhes são próprias. Né? O nosso sistema não. O nosso sistema é a União, é que ela pode legislar sobre determinadas áreas, e só ela. E a Constituição dos estados podem, de acordo com as suas peculiaridades, também tratar do número de deputados na Assembleia, na administração indireta, órgãos da administração indireta, mas sempre respeitando a federal.
e, por via de consequência, a lei orgânica, que tem que se submeter às outras duas. Né? A gente aqui, doutor, na Câmara acompanha o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal. Então, é importante explicar o que faz exatamente, né, o vereador em termos de leis, já que o senhor explicou que tem o Poder Judiciário, tem o Poder Executivo, o Judiciário que faz o cumprimento da legislação no país, o Executivo que administra, que executa realmente, e o legislador que justamente faz a legislação nacional, estadual e municipal. Agora, então, qual é a função legislativa exatamente do vereador? O que ele pode fazer, afinal de contas, hein, doutor? Eu acho que talvez para a comunidade entender melhor, eu posso te responder partindo por uma resposta inversa. O que o vereador não pode legislar. Porque né? tem mais coisas que ele não pode fazer do que ele pode fazer? Perfeitamente. Então, o que é mais comum nas câmaras, e isso não acontece só em Blumenau, isso é recorrente em todas as câmaras, é a invasão de iniciativa. Né? Então, a iniciativa significa dizer que quem propõe a lei, quem é o agente público, né, o agente político, se for o caso, o responsável pela iniciativa da lei. Então, tudo aquilo, de uma forma bem geral, tudo aquilo que implica em intromissão em atos de administração do Executivo, o vereador não pode legislar. Alguns exemplos. Se eu quero que o prefeito implemente uma praça pública, isso é vício de iniciativa. O vereador não pode dizer para o prefeito aonde que ele vai implementar os recursos do município. Por quê? Porque o nosso sistema presume que os programas que foram, ou que serão implementados pelo município, eles fazem parte de um projeto que foi aprovado pelas urnas. Então, seria uma invasão indevida de um agente político num programa que foi aprovado pelas urnas através da eleição do prefeito. Então, de uma forma geral, tudo que implica em gasto, né, tudo que implica em gasto da administração, não pode o vereador legislar. Por quê? Porque seria uma forma de você coagir o prefeito a implementar um programa o qual não foi implementado pelo próprio Poder Executivo ou não foi contemplado dentro do programa de governo aprovado nas urnas. E as pessoas confundem isso muito, doutor? Muito. Querem que o vereador, no caso, obrigue, através de lei, para o prefeito fazer qualquer coisa que talvez interfira em gastos justamente no Executivo? Muito. E o telespectador talvez vai lembrar que essa situação fica bem demonstrada em período eleitoral, né, que são os programas eleitorais, onde não raras vezes o candidato se propõe a legislar sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, né, na tentativa de cooptar voto com essas iniciativas e, na verdade, se eleito for, ele vai encontrar esse obstáculo jurídico para implementar essas ações, na medida em que saúde, saúde, educação, segurança, sempre implica em gasto. E sendo necessário gasto, a iniciativa tem que ser do prefeito. Talvez a pergunta do telespectador agora, poxa, mas se não pode fazer, né, leis nessas áreas, o que o vereador pode fazer? Eu retorno no cabeça da pergunta, doutor. Então, aí a capacidade legislativa do vereador diz respeito a questões que impactam na vida do cidadão e que não signifiquem obrigação da administração em fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, alguns exemplos de leis que já foram aprovadas aqui no âmbito municipal nesse sentido. Nós temos aí a lei dos bancos, né, que disciplinou o tempo de espera no banco. Perceba que daí a obrigação é em relação a uma entidade privada e não à administração pública em geral. É importante até abrir um parênteses, doutor, porque tem essa questão da interferência também na iniciativa privada, Perfeito, que pega muito também nos projetos de lei que são apresentados aqui na Câmara, né? Perfeito, bem lembrado. Aí Rodrigo e telespectador, aí o vício de iniciativa passa a ser outro, que daí então é em termos de órgãos propriamente ditos. Então, algumas questões, como por exemplo, direito civil, que daí impacta direito de propriedade, que foi o que o senhor colocou, isso é prerrogativa exclusiva da União. Então, se o município, ao legislar, invade uma área do direito que a Constituição Federal diz que a prerrogativa em legislar é da União, ela vai também ser declarada inconstitucional. Perceba que é diferente da iniciativa anterior. Antes nós estamos falando de uma invasão do vereador na iniciativa do prefeito. Agora nós estamos falando de uma invasão do município numa iniciativa que é exclusiva da União. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma lei contra a corrupção. Por quê? Porque a corrupção é matéria do direito penal e direito penal já existe um artigo no Código Penal que diz qual é a pena
para agentes públicos corruptos. Né? Eu não posso fazer uma lei para criar situações que impactem em relações entre privados, entre contratos. Por quê? Porque contrato também é uma área alusiva ao direito civil. Isso é feito lá no Congresso Nacional. No Congresso Nacional. Também é importante dizer que essa restrição ela não é absoluta. Por quê? Porque a legislação federal, e aí eu incluo nela a própria Constituição Federal, ela dá diretrizes. Então, muitas vezes, o legislador estadual ele vai poder complementar o que a legislação federal já dispôs, de acordo com a realidade do município. Por isso que nós temos lá na nossa lei orgânica a capacidade legiferante do vereador para tratar de assuntos locais. Só que assuntos locais, desde que esses assuntos locais não impliquem em contrariar o que já disse o legislador ordinário, federal, e nem tampouco a Constituição. Então, é todo um leque, né, de obediência a esses princípios que muitas vezes acaba frustrando a atividade legislativa do vereador. Né? E isso muitas vezes é mal interpretado pela comunidade. Né? Por quê? Porque acha, né, que, de repente, determinado problema do município não é resolvido porque o vereador se omite. Porque talvez para o projeto lá direto na CCJ, né? A gente dá para explicar para as pessoas, começa o trâmite do projeto aqui na Câmara através da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, a CCJ, e toda a matéria que chega lá, a CCJ, o primeiro ato é enviar justamente lá para o teu setor, né, doutor? Que é a Procuradoria-Geral aqui da Câmara, né? Para análise. Assim, para que a comunidade entenda bem como é que funciona o processo legislativo, então o processo legislativo ele começa por iniciativa de alguém, então pode ser iniciativa do prefeito, nesses casos que a gente comentou, que implica em gastos e que implica em obrigações ao executivo no ato de administrar o município, né? E também temos aí essa limitação que eu falei da legislação federal. Né? Então, esse leque todo tem que ser respeitado. Então, uma vez ingressado com o projeto de lei, seja pelo vereador, seja pelo executivo, ele vai passar pelas comissões. Então, para que o telespectador entenda, comissões são grupos colegiados de vereadores, menores, de 3, 4 vereadores. Essas comissões são eleitas em cada início da legislatura. E cada uma dessas comissões tem uma temática. Né? Então, comissão de transporte, comissão de finanças e, como o senhor bem disse, a mais importante delas é a comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, a quem cabe fazer justamente o controle de constitucionalidade dos projetos de lei. Então, quando chega um projeto de lei lá que a constitucionalidade é duvidosa, o presidente da comissão ou qualquer um dos seus membros pode encaminhar à Procuradoria-Geral para que a gente possa, então, analisar e dar um parecer se aquela lei é constitucional ou não. Esse parecer é importante que se diga, ele não vincula o vereador. Né? A nossa atividade no processo legislativo da Procuradoria-Geral é meramente consultiva. Então, nada impede que o vereador, não concordando com aquilo que foi dito no parecer jurídico, ele diga que o projeto é constitucional e mande a plenário para votação. E aí depois esse projeto, talvez com parecer de inconstitucionalidade, é votado, é aprovado, vira lei. E por que vira lei se é inconstitucional? Será que a lei ela vale ou não vale? Tudo isso eu vou responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque essas são dúvidas aí, certamente, da nossa comunidade sobre leis, né, que passam também aqui pela Câmara de Vereadores. Vamos a um rápido intervalo, a gente já volta aqui na sequência do TVL Comunidade, na conversa com o doutor Anselmo Lessa, que é procurador-geral aqui da Câmara Municipal e professor de Direito da FURB. Até daqui a pouco, então. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade pela TV L de Blumenau. Você que está nos acompanhando aqui sempre no canal da comunidade, né? Acompanhando o trabalho do seu vereador, o trabalho da Câmara Municipal, a TV L que possibilita, né, esse acesso mais próximo aí do eleitor, do telespectador, das pessoas aqui de Blumenau com o Poder Legislativo Municipal. Hoje estamos entrevistando aqui na comunidade o Procurador-Geral aqui da Câmara, professor de Direito da FURB, doutor Anselmo Lessa, que já foi procurador em outras épocas e agora está de volta aqui nessa
atual mesa diretora. Doutor, a gente falou um pouquinho sobre a capacidade aí legislativa do vereador e no finalzinho do bloco a gente falava sobre a questão das leis que são aprovadas com parecer de inconstitucionalidade, viram leis e depois, será que a lei continua valendo, não vale? Como é que fica isso, hein, doutor Anselmo? Bom, Rodrigo, a gente volta ao primeiro ponto da nossa entrevista quando abrimos falando da tripartição dos poderes. Então, agora, nessa tua pergunta, entra o judiciário, né? Então, a prerrogativa constitucional de dizer se uma lei é constitucional ou não é exclusiva do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário ele tem uma característica que ele é própria, que ele não age de ofício. O órgão jurisdicional ele é inerte. Significa dizer que o órgão judicial só se manifesta sobre questões que lhe são perguntadas, que lhes são questionadas. Então, nessa linha de raciocínio, uma lei ela só será declarada inconstitucional se algum órgão daqueles legitimados pela Constituição requererem a declaração dessa inconstitucionalidade. Por exemplo? Então, algo que é muito comum também a gente encontrar em roda de conversa, né, é a seguinte indagação: mas a lei tal é igual no município, lá ela foi aprovada e aqui ela não foi. Né? Por quê? Isso é muito comum, né? É muito comum. Mas por quê? Por conveniência política, por inércia, enfim, por N motivos, uma lei ela pode não vir a ser questionada perante o Tribunal de Justiça. E enquanto o Tribunal de Justiça não declarar que ela é inconstitucional, ela vai gerar os efeitos, porque dentro daquela linha de tripartição dos poderes, né, uma vez a lei votada no plenário da Câmara e uma vez sancionada pelo prefeito, ela entra em vigor. Então, a única forma de você considerar uma lei inválida, desde que ela tenha sido aprovada pelos órgãos competentes, é através de uma manifestação do Poder Judiciário. Então, o que é comum? Nós temos um caso recente, recebi a notificação do Tribunal de Justiça na semana passada, de uma lei, não vem ao caso aqui citar especificamente qual é a lei, mas uma lei que foi aprovada em legislatura anterior pela Câmara, por iniciativa de vereador, que atribuiu certas vantagens a um determinado segmento do funcionalismo público municipal. Então, isso foi aprovado aqui na Câmara. Ela foi aprovada, né? E aí o que aconteceu? Até para explicar, foi vetada e os vereadores Isso, vou explicar o veto, desde né? o início. Então a lei veio, ela teve parecer contrário, ao contrário do parecer foi levada a plenário, os vereadores aprovaram. Para que a lei, é importante que a comunidade saiba que a aprovação da lei pela Câmara por si só não a faz lei. Né? Então ela aprova, ela tem que ser sancionada pelo chefe do Poder Executivo. Bom, o chefe do Poder Executivo ele pode deixar ela por decurso de prazo, então ele tem um prazo para sancionar. Se ele não sanciona, essa lei volta para a Câmara e aí o presidente da Câmara, a Constituição dá a ele a prerrogativa de se substituir ao prefeito e sancionar. Ou ele pode vetar a lei. Né? Então foi o que aconteceu nesse caso, houve um veto da lei. E quando o prefeito veta, também não significa dizer que o veto dele enterrou a lei. Né? Por quê? Ainda bem clara essa divisão dos poderes. Né? Então daí o projeto volta para a Câmara para que os vereadores, numa votação mais qualificada, se exige mais votos daí, né? E os vereadores possam derrubar o veto. Né? Eles podem contrariar, eles podem chegar ao prefeito e dizer não, nós discordamos e vamos sancionar a lei, vamos derrubar o veto. Aí derruba o veto e sanciona. Sim. Pois bem, foi isso que aconteceu, foi derrubado o veto, a lei entrou em vigor e aí o prefeito, através da Procuradoria-Geral do município, né? Então, assim como nós temos a Procuradoria-Geral na Câmara, também existe a Procuradoria-Geral no âmbito do município que defende os interesses institucionais do Poder Executivo. Então, o município entrou com essa DIN, né? E o presidente do Tribunal de Justiça deu uma liminar suspendendo os efeitos da lei. E recentemente, semana passada, foi para o plenário e o plenário referendou essa liminar. E a liminar diz o quê? A lei está suspensa. E diante do que eu li ali na decisão monocrática que suspendeu, muito provavelmente, quando chegar na votação da lei propriamente, da DIN propriamente dita no plenário do tribunal, ela vai ser declarada inconstitucional. O problema de leis inconstitucionais que são aprovadas é que elas, durante um período de tempo, elas geram efeitos. Sim. E depois, com a declaração de inconstitucionalidade posterior pelo Tribunal de Justiça, né, aí como é que fica o cidadão que, durante o período de vigência, se aproveitou dos efeitos dessa lei? Então, aí existem situações que a gente chama no direito de ex tunc e ex nunc, que são a retroatividade ou não da decisão do Tribunal de Justiça. Ou seja, se ele se volta no tempo e torna inválido todos os atos praticados, ou ao contrário, se ela passa a perder os efeitos somente a partir da sua declaração.
perceba que à luz do direito, da segurança jurídica, o cidadão que se baseou para praticar um ato na lei, ainda que inconstitucional, né, ele pode argumentar, não que ele vá fazer valer isso, mas ele pode argumentar direito adquirido. Uma situação curiosa, isso que eu ia perguntar, passa a ter direito e daqui a pouco, da noite para o dia, não tem mais direito? Então, o que é o direito do cidadão nesse caso, né? E essa situação, Rodrigo, se agrava na medida em que essas declarações de inconstitucionalidade, elas não são da noite para o dia. Ela tem que, assim como qualquer processo judicial, ela tem todo um trâmite, né, uma liturgia procedimental para chegar até o dia de votação. E durante esse período a lei, nesse caso específico que eu citei ao senhor, houve uma liminar suspendendo. Mas nem sempre é a liminar, às vezes a questão é meia dúbia. Dá um exemplo, para não falar aqui domesticamente, a questão da lei de bombinhas, né, que instituiu o pedágio. Então, é uma lei que está há bastante tempo sendo discutida no âmbito do Tribunal de Justiça, agora ela foi declarada constitucional, mas por maioria. Ou significa dizer, de todos os desembargadores que votaram, muitos votaram pela inconstitucionalidade. Então, algumas questões são muito pontuais, você olha e já claramente vê que ela é inconstitucional. Diga-se, por exemplo, aquelas que digam ao prefeito o que ele tem que fazer ou não. Então, isso não tem discussão, é inconstitucional. A própria lei dos bancos, que foi aprovada talvez aqui no âmbito do município, talvez até na época, não me recordo, mas talvez sim, teve um parecer de inconstitucionalidade, virou lei, né? Hoje é lei ainda, né? Perfeito. Então, outras questões, elas são muito subjetivas, elas comportam, o direito é assim, né? Você vê no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos inúmeras situações onde a votação é 7-4, 6-5, né? Então, olha o constrangimento que nós estamos passando em termos de segurança jurídica com a aplicação da imediata pena após o julgamento de segunda instância, o caso do goleiro Bruno. Né? Então, com todo respeito devido ao ministro Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio continua em decisões monocráticas contrariando o que o plenário decidiu. Então, existe um princípio que é o princípio da colegialidade. Se eu faço parte de um colegiado e eu sou vencido nesse colegiado, ainda que eu continue pensando da maneira como eu me expressei no voto vencido, eu devo obediência ao plenário. Então, eu posso até fazer uma ressalva, que não concordo, mas o respeito ao colegiado, pelo menos na minha visão, implicaria em seguir a orientação do colegiado. E não é isso que o ministro faz. O ministro continua decidindo monocraticamente de forma individual, né? Contrário ao plenário. E aí que cria todo esse constrangimento que nós estamos assistindo aí no caso do goleiro Bruno e tal, que vai voltar a ser preso. Quando é que ele vai voltar a ser preso? Quando a gente submeter essa análise da decisão do ministro Marco Aurélio ao plenário, o resultado vai se repetir na questão da repercussão geral que já foi julgada e decidido que... E aqui eu não estou entrando no mérito quanto do caso e nem tampouco se é constitucional ou não. Eu estou dizendo que já houve uma manifestação plenária e ela teve uma determinada conclusão, e essa conclusão deveria ser seguida. Então, da mesma maneira, fazendo um paralelo com o que nós estamos conversando, pode perfeitamente que o tribunal tenha um relator numa determinada lei do município, e esse relator opine pela constitucionalidade, e uma lei muito semelhante a essa de outro município seja questionada no tribunal e caia com o outro relator que pense diferente. Uma opinião diferente. Então, de fato, alguns pontos eles exigem uma certa carga de interpretação maior. Outras, ipsilitis, tu já olha e vê que é inconstitucional. Então, aí é muito pontual. Doutor Anselmo Lessa, aí a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Então, o vereador ele pode apresentar ou pode tentar fazer uma lei dita inicialmente inconstitucional e, quem sabe, lá na frente ela se torne legal, constitucional? Isso pode? Então, ele pode fazer isso ou não? A situação é a seguinte. Bem, como eu disse, uma lei ela é inconstitucional ou não a partir da visão de quem está interpretando. Então, algumas, de fato, não há muito a interpretar, outras já exigem uma certa carga subjetiva na interpretação. O que acontece é que o legislador, quando ele é empossado, ele faz um juramento. E esse juramento é de cumprir a Constituição. Então, ele é empossado quando o presidente do tribunal ou quem a seu rogo lhe diploma, no dia da diplomação, todo mundo deve lembrar, ele faz um juramento e esse juramento inclui a obediência à Constituição Federal. Mas não existe nenhuma sanção, não existe nenhuma represália que possa ser atribuída ao vereador caso ele esqueça desse compromisso e resolva insistir em aprovar leis sabidamente inconstitucionais.
podemos dizer, entre aspas, que é um direito que ele tem de invadir a competência constitucional. É bem verdade que muitas vezes, Rodrigo, é importante que o processo chegue ao plenário, ainda que haja certa dúvida, para que haja o debate. Né? Então, o debate ali, né, a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores, é um ambiente adequado para se fazer esse debate. Mas aí seria temerário da minha parte falar de questões pontuais, porque isso aí é muito genérico, depende de cada caso é um caso. Sim. Então, existem situações que, de fato, são sabidamente inconstitucionais, e mesmo assim o projeto tem início e chega até a CCJ, e outras, como aquela que o senhor falou, da eventual ingerência indevida na iniciativa privada, onde pode ou não pode, dependendo da forma como se aborda a interpretação dela. Então, é muito subjetivo. Bacana. A ideia aqui, o doutor, foi explicar, né, para as pessoas um pouco da capacidade legislativa do vereador, porque há uma cobrança também da comunidade para cima dos parlamentares. Por que não faz lei disso, daquilo, né? Então, a ideia foi explicar, acho que ficou, pelo menos, um pouco mais claro para as pessoas como é que funciona essa questão. Bem, assim, eu colocaria com vários pontos importantes a serem colocados, questionados e analisados, porque não é tão simples fazer uma lei como muita gente acha que é, né, doutora? Assim, para a gente finalizar e para que a comunidade saiba de outras formas que o vereador tem de interferir, de certa maneira, no que o executivo faz, ele não pode fazer lei, mas ele pode fazer indicação, né, ele pode fazer requerimento. Então, a questão da praça que eu falei. Tem o anteprojeto também, né, doutor? Tem o anteprojeto, que é bem interessante, né? O anteprojeto funciona como uma lei qualquer, só que ao invés da iniciativa ser do vereador, ele dá a sugestão para que o prefeito encampe a ideia. Então, eu quero fazer uma pracinha. Como eu não posso legislar sobre isso, por tudo aquilo que nós já conversamos, eu faço um anteprojeto e mando para o prefeito. O prefeito, achando que a minha ideia é boa, ele pode subscrever e devolver para a Câmara já como sendo iniciativa dele, e aí o vício estaria sanado. Então, é tudo um jogo político, né? É tudo uma questão de negociação entre o Legislativo e o Executivo, e o Parlamento é isso, né? O Parlamento é diálogo, é conversa, é você criar mecanismos que preservem a harmonia entre os poderes. Um dos princípios fundamentais da Carta Republicana é a harmonia entre os poderes, e essa harmonia ela só acontece através desse diálogo entre os poderes. Legal, doutor Lessa, muito obrigado pela sua participação. Nós já combinamos aqui que o senhor vai retornar no Comunidade mais para frente para falar um pouco também sobre a questão de prisões, porque lá na FURB o senhor dá aula também de uma área específica, né? Isso. Que é direito penal, é isso? Processo penal. Processo penal. Isso. Que justamente para a gente falar um pouquinho sobre tipos de prisões, né? O que as pessoas podem entender um pouquinho melhor, porque aí com a Lava Jato acontecendo, né? Então, todo mundo tem dúvidas sobre, né, tipos de prisões. É um campo muito fértil, assim, de análise, e eu acho que a gente vai se divertir bastante quando puder falar sobre isso. Eu agradeço o convite e aproveito a oportunidade para dizer a toda a comunidade que a Casa de Vereadores está aberta, né? E nós estamos aqui à disposição, e a TVL também, qualquer coisa que a gente possa ser útil, aí estamos sempre à disposição. Tá bom, obrigado, doutor. Doutor Lessa, Anselmo Lessa, que é procurador-geral aqui da Câmara Municipal de Blumenau, hoje foi nosso entrevistado, falando sobre a função legislativa dos vereadores. Obrigado aqui o doutor Lessa, você de casa também, muito obrigado pela companhia no TVL Comunidade. Continue aqui na TVL de Blumenau acompanhando toda a nossa programação. Aquele abraço e até o próximo TVL Comunidade, ou no decorrer também da nossa programação a gente se encontra. Tchau, tchau.